Sabe aquele momento em que alguém te subestima, te trata como se você fosse descartável? Riem de você, ignoram sua presença e acham que podem te pisar sem consequências? Pois é, eles não perceberam que estavam brincando com fogo. Mas tudo bem, porque o tempo sempre se encarrega de ensinar a lição que as palavras não precisam explicar. O vídeo de hoje é para você que já foi desrespeitado, humilhado ou tratado como se fosse invisível. Para você que já engoliu a raiva em silêncio, mas agora sente que chegou a hora de virar o jogo. E a melhor parte, você não vai precisar gritar, discutir ou implorar por respeito. Você vai assistir, de camarote, enquanto a vida se encarrega de devolver tudo na mesma moeda. Prepare-se, porque eu vou te mostrar exatamente como a transformação acontece. Como sair de uma posição de fraqueza e se tornar alguém inatingível. Como fazer com que aqueles que te menosprezaram sintam na pele o peso do erro deles. E no final, eles vão desejar nunca ter cruzado seu caminho. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você já passou por uma situação em que percebeu que o jogo virou? Quero saber sua história. Agora vamos começar, porque depois desse vídeo, ninguém nunca mais vai brincar com você. Eles mexeram com você, agora vão sentir o peso do erro. Eles riram, subestimaram você, fizeram pouco caso acreditando que você sempre estaria ali, disponível, pronto para aceitar qualquer coisa. Talvez tenham te usado, te traído ou simplesmente te ignorado, achando que você nunca teria coragem de virar as costas. Mas a verdade é que toda ação tem uma consequência, e eles esqueceram desse detalhe. O problema de brincar com alguém que sempre foi leal, paciente e silencioso é que, quando esse alguém decide mudar, não há aviso prévio. Não há gritos, não há vingança escancarada. Apenas uma ausência fria e absoluta que corta mais fundo do que qualquer palavra. O primeiro sinal de que o jogo está virando não é óbvio para eles. No início, acham que ainda têm controle, que podem te manipular como antes. Mas então algo muda. Você para de responder mensagens imediatamente, suas reações não são mais previsíveis e, de repente, sua energia não está mais disponível para alimentar o ego deles. O silêncio começa a pesar, a ausência começa a incomodar. Eles ainda não perceberam, mas já estão sentindo o primeiro impacto do erro que cometeram. A grande diferença entre alguém comum e alguém que entende o jogo da vida é simples. Enquanto a maioria tenta se vingar no calor do momento, os inteligentes esperam. Eles deixam que a vida faça o trabalho sujo. E acredite, ela faz isso melhor do que qualquer plano que você possa arquitetar. Marco Aurélio já dizia: a melhor vingança é ser diferente daquele que te feriu. Isso significa que, ao invés de tentar provar algo para eles, você simplesmente desaparece, se transforma e deixa que a ironia da vida se encarregue do resto. Mas não confunda isso com fraqueza. O erro de muitos é achar que ignorar é sinal de submissão. Pelo contrário, o verdadeiro poder está na frieza com que você corta a influência deles sobre você. Você não está mais jogando o jogo deles. Agora, eles que terão que correr atrás, tentando entender o que aconteceu. E o desespero vai começar a surgir. O ser humano é movido pelo ego. Quando alguém percebe que perdeu o controle sobre você, o instinto imediato é tentar recuperar essa sensação de poder. É aí que começam as mensagens sutis, os testes, as provocações disfarçadas de brincadeira. Eles querem saber se ainda conseguem te afetar. Mas a diferença agora é que você já entendeu tudo. Você já não sente mais necessidade de provar nada. E quanto mais indiferente você se torna, mais eles começam a perceber a verdade. Mexeram com a pessoa errada. E agora é tarde demais. A última vez que alguém te desrespeitou, existe um momento exato em que tudo muda. Um instante quase imperceptível, mas que define o ponto sem retorno. No começo parece apenas mais um dia comum.
Você ainda está ali, ouvindo, tolerando, engolindo cada provocação disfarçada, cada comentário venenoso, cada desrespeito disfarçado de piada. Mas por dentro, algo já começou a se quebrar. E então acontece. Uma frase, um olhar, um gesto, algo pequeno, mas que por algum motivo faz tudo dentro de você entrar em silêncio absoluto. É o momento em que você percebe que não sente mais raiva, tristeza ou frustração. O que antes te atingia agora se dissolve no vazio. Você não precisa mais lutar, não precisa mais discutir. Você simplesmente para. É nesse instante que a outra pessoa perde, mas ela ainda não sabe disso. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de tranquilidade inabalável. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E agora, sua reação não é mais uma explosão de raiva ou uma tentativa de se justificar. Sua reação é um silêncio que diz tudo sem precisar de uma única palavra. E esse silêncio não é passivo, ele é uma sentença. Ele marca o fim do jogo onde antes você era apenas uma peça, porque agora, pela primeira vez, você não precisa que ninguém te valorize. Você não está esperando desculpas, não está esperando mudança. Você está apenas observando sem pressa, enquanto o inevitável começa a acontecer. Eles ainda vão tentar, vão testar os limites, vão provocar mais uma vez, só para ver se ainda tem alguma influência sobre você. Mas agora há um vazio onde antes havia emoção. Você se tornou um mistério, um enigma que eles não conseguem mais decifrar. E é aí que tudo começa a desmoronar para eles. Como fazer eles se arrependerem sem precisar dizer nada? O silêncio é uma arma mortal, mas não um silêncio qualquer. É um silêncio estratégico, frio e calculado, que deixa a outra pessoa inquieta. Não é apenas parar de responder mensagens ou ignorar ligações. Isso qualquer um pode fazer. O que realmente destrói quem tentou te diminuir é a sensação de que, de uma hora para outra, você se tornou inalcançável. No início, eles vão fingir que não se importam. Vão agir como se sua ausência fosse irrelevante, mas por dentro começa uma inquietação. Por que você não reagiu? Por que não tentou rebater, se justificar ou pedir explicações? O ser humano é movido pelo ego, e nada corrói mais esse ego do que a indiferença absoluta. Imagine alguém acostumado a te ver reagir. Eles te provocam, e você responde. Eles te desprezam, e você tenta entender o porquê. Esse ciclo se repete até que um dia você simplesmente para. O que acontece com alguém que se alimentava do seu esforço, da sua atenção, do seu sofrimento, quando de repente essa fonte seca? O desespero começa devagar. No início são tentativas sutis, um comentário em uma rede social, uma mensagem vaga, um oi sumido sem contexto. Eles querem testar se ainda têm acesso a você. Se perceberem que nada mudou, vão relaxar. Mas se perceberem que você realmente desapareceu, que não há mais brecha para manipulações, aí a coisa muda. Esse é o golpe silencioso. Você não grita, não acusa, não discute. Você apenas se torna um vazio impenetrável. Enquanto eles se debatem tentando entender o que aconteceu, você está em outro lugar, focado em sua evolução, assistindo de longe enquanto o castelo de ilusões que criaram começa a ruir. Sêneca dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. E isso significa que você não precisa planejar retaliação. A verdadeira lição vem quando eles percebem, tarde demais, que perderam algo valioso. E agora? Agora você não está mais disponível para ser reencontrado. Assista eles se destruírem tentando te atingir. No começo, eles fingiram que não se importavam. Tentaram seguir a vida como se nada tivesse acontecido, como se sua ausência fosse apenas um detalhe insignificante. Mas agora, o peso do silêncio começou a se tornar insuportável.
O jogo que antes estava em suas mãos está escorrendo pelos dedos, e a única coisa que resta para eles é a sensação de que perderam o controle. E é aí que acontece algo previsível, mas sempre patético. Eles tentam recuperar o poder, mas não de forma madura, não com uma conversa sincera ou um pedido de desculpas. Não, isso exigiria humildade. E humildade é algo que nunca fizeram questão de ter. Em vez disso, tentam te provocar, tentam te atingir. Primeiro vêm os testes, pequenas cutucadas para ver se ainda conseguem alguma reação sua. Um comentário passivo-agressivo, uma postagem direcionada, uma tentativa de te atingir indiretamente. Mas quando percebem que nada disso funciona, começam a se desesperar. E no desespero, tomam as piores decisões possíveis. Talvez tentem chamar sua atenção de forma ridícula, ostentando algo, tentando parecer felizes ou bem-sucedidos sem você. Talvez inventem histórias, espalhem boatos ou tentem sujar sua reputação. E se forem ainda mais frágeis emocionalmente, podem até tentar se colocar no papel de vítima, distorcendo a realidade para parecerem inocentes na história. Mas aqui está o detalhe mais cruel de todos. Nada disso importa, porque enquanto eles gastam tempo e energia tentando te afetar, você já saiu do jogo, você não está mais ali. E essa ausência destrói qualquer um que dependa da sua validação para se sentir importante. Epicteto dizia: se alguém te provoca, saiba que o problema não está em você, mas no outro. E esse é o ponto exato onde a destruição deles começa. Você não precisa levantar um dedo. Você não precisa se defender, se justificar ou rebater nada. Tudo o que precisa fazer é continuar exatamente como está, frio, indiferente e intocável. E enquanto eles se desgastam, se contradizem e se perdem tentando te atingir, você só observa. Sem pressa, sem raiva, apenas com a certeza de que, a cada tentativa desesperada deles, a única coisa que fazem é provar que você venceu. Agora, eles tremem só de ouvir seu nome. No passado, você era apenas um detalhe irrelevante para eles, um passatempo, uma peça descartável no jogo que achavam que controlavam. Eles riam pelas costas, menosprezavam sua presença, testavam seus limites porque tinham certeza de que você nunca teria coragem de partir. Na cabeça deles, você sempre estaria ali, tolerando tudo, mas a vida tem um jeito cruel de virar a mesa. E agora, aqueles que te desrespeitaram são os mesmos que tremem só de ouvir falar de você. No início, a ficha ainda não caiu para eles. Continuam vivendo como se nada tivesse mudado, achando que você voltará como sempre fez. Mas então, começam a notar algo estranho. Seu comportamento mudou. Seu olhar não é mais o mesmo. Seu silêncio não é mais passividade, é poder. De repente, a confiança cega que tinham em seu retorno começa a rachar. Pequenas dúvidas surgem em suas mentes, mas o orgulho os impede de admitir o óbvio. Eles perderam você. Os dias passam. Eles fingem que está tudo bem, que sua ausência não afeta em nada. Mas a verdade começa a se tornar incômoda. Seu nome começa a aparecer onde menos esperam. Alguém comenta sobre como você mudou, como está melhor, como sua energia agora é outra. E cada vez que isso acontece, um desconforto invisível se instala dentro deles, um peso no peito. Um arrependimento crescente que tentam negar, mas que só se fortalece. Então começam as tentativas ridículas de reverter a situação. Alguns tentam te provocar, como se ainda tivessem algum poder sobre você. Outros usam indiretas, postagens, frases enigmáticas, tentando chamar sua atenção. E os mais covardes, esses tentam te apagar, como se ignorando sua existência pudessem apagar o erro que cometeram. Mas nada disso adianta, porque enquanto eles se debatem tentando encontrar uma saída, você já está quilômetros à frente. A pior coisa que pode acontecer a alguém arrogante é perceber que perdeu o controle. E agora, cada vez que seu nome é mencionado, uma pontada de angústia atravessa seus pensamentos.
O que antes era segurança virou incerteza. O que antes era poder virou medo, porque nada assombra mais uma pessoa do que perceber que subestimou alguém que jamais deveria ter provocado. Sêneca dizia: a vergonha de más decisões dura para sempre, e essa é a punição deles. Eles riram, te diminuíram, te trataram como se fosse nada. Mas agora, cada vez que ouvem falar de você, o riso morre antes mesmo de sair da boca. Porque no fundo eles sabem que mexeram com a pessoa errada e agora vivem com o peso desse erro. A lei do retorno chegou. A vida tem uma maneira precisa de corrigir os erros, de equilibrar as contas que muitos acham que nunca precisarão pagar. Quando alguém te desrespeita, te usa, te trai ou simplesmente pisa em você como se nada fosse acontecer, um ciclo invisível começa a girar. No momento, essa pessoa pode se sentir intocável, no controle da situação, mas o destino não perdoa. O que é jogado no mundo sempre volta, e quando volta, volta mais forte. No início, eles não percebem. Seguem agindo como sempre agiram, confiantes de que podem continuar manipulando, enganando e desrespeitando sem enfrentar consequências. Mas o universo não esquece. E enquanto seguem jogando sujo, achando que saíram impunes, a energia que lançaram ao mundo começa a formar um redemoinho invisível ao redor deles, esperando o momento certo para atacar. O primeiro sinal do retorno é sutil. Pequenos fracassos, portas que antes se abriam com facilidade, agora parecem emperradas. Pessoas que costumavam ser fáceis de manipular começam a se afastar. As mesmas táticas que antes garantiam sucesso agora falham, e eles não entendem o porquê. Sentem que algo está errado, mas ainda não conectam os pontos. Depois, os golpes vêm de forma mais direta. O que antes era estabilidade começa a desmoronar. Relacionamentos acabam de forma inesperada, amigos desaparecem, oportunidades se fecham. Aquela confiança cega se transforma em frustração, e a frustração vira desespero. O mundo que antes parecia girar a favor deles, agora os engole sem piedade. E então, como um reflexo inevitável, o pensamento vem: será que eu causei isso? Eles lembram das escolhas que fizeram, das pessoas que machucaram, das oportunidades que desperdiçaram. E no meio dessas lembranças, lá está você. Aquele que um dia eles humilharam, usaram, subestimaram. Agora, enquanto tudo desmorona, o nome que antes era ignorado se torna um fantasma na mente deles. Mas aqui está o detalhe mais cruel de todos. Você não precisou fazer nada. Nenhuma vingança, nenhuma tentativa de revidar. Apenas seguiu em frente, focou em você e permitiu que a vida se encarregasse do resto. Como Epicteto dizia, não busque vingança, a melhor resposta é não ser como eles. Agora, eles colhem o que plantaram. O jogo virou, mas o problema deles é que quando tentam recuperar o que perderam, já é tarde demais. Quando eles implorarem pelo seu perdão, já será tarde demais. O orgulho deles impediu que enxergassem a verdade enquanto ainda havia tempo. Enquanto tinham acesso a você, desperdiçaram. Enquanto podiam te tratar com respeito, fizeram pouco caso. Mas agora, depois de tantas quedas, depois de tantas portas fechadas, depois de verem sua ausência se transformar em um vazio insuportável, finalmente entenderam. E a única coisa que resta para eles é uma tentativa desesperada de voltar. No início, as abordagens são sutis. Uma curtida em uma foto sua, um comentário aleatório, uma mensagem sem contexto, tudo disfarçado para parecer casual. Mas você já sabe o que está acontecendo. Eles não têm coragem de admitir o erro de cara. Então, tentam sondar o terreno. Querem saber se ainda tem alguma chance, se ainda podem entrar na sua vida como se nada tivesse acontecido. Quando percebem que você não reage, a estratégia muda. As mensagens começam a vir com mais frequência.
As palavras agora carregam um tom diferente, um peso que antes não existia. Algumas vêm acompanhadas de desculpas vagas, frases ensaiadas sobre arrependimento, sobre não saber o que tinha até perder. Outras vêm em forma de manipulação emocional, tentando te fazer sentir pena, tentando reacender algum laço emocional. Mas nada disso surte efeito. O problema é que o tempo não perdoa. Eles tiveram todas as oportunidades do mundo para agir de forma diferente. Escolheram não valorizar, não respeitar, não enxergar. E agora, o que antes era certeza se transformou em desespero. A única coisa que querem é uma resposta sua. Mas você não está mais ali para dar. A ausência que antes usaram para te punir agora se virou contra eles. O mesmo silêncio que já foi imposto sobre você agora os atormenta. E a cada dia que passa, a realidade se torna mais clara. Acabou. Não há mais volta. Não há mais chance. O que existia ficou no passado, e o passado não pode ser alterado. Sêneca dizia: demore-se em escolher seus amigos, mas quando escolher, permaneça firme. Você foi firme na sua lealdade, mas eles quebraram isso. E agora precisam lidar com o fato de que certos erros não podem ser corrigidos. A ironia disso tudo? Se tivessem te tratado da maneira certa desde o começo, nunca precisariam implorar pelo seu perdão agora. Mas o tempo passou, e a única resposta que recebem é o eco do próprio arrependimento. O jogo virou, o respeito chegou. O respeito que antes foi negado agora chega tarde demais. Eles demoraram para perceber quem você realmente era e agora pagam o preço. No começo, te ignoraram, te subestimaram, acharam que sempre teriam você por perto. Mas depois que o jogo virou, depois que a ausência se tornou permanente, depois que todas as tentativas de retorno foram ignoradas, finalmente entenderam. Você nunca mais será a mesma pessoa. Agora, olham para você com outros olhos, não como alguém frágil, não como alguém descartável, mas como alguém que se tornou inatingível. A pessoa que antes aceitava migalhas, que buscava explicações, que insistia onde não era valorizado, simplesmente desapareceu. O que restou foi uma nova versão, mais forte, mais fria, mais seletiva. E a grande ironia: agora que finalmente te enxergam com respeito, esse respeito já não significa mais nada para você. Antes, talvez essa validação tivesse importância. Talvez em outro momento, ouvir que se arrependem, que reconhecem seu valor, que finalmente entenderam o que perderam, teria causado algum impacto. Mas agora você nem precisa ouvir, porque a opinião deles já não tem o menor peso na sua vida. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se tornar como ele. E foi exatamente isso que você fez. Não precisou se vingar, não precisou se rebaixar, não precisou provar nada. Você apenas se afastou, evoluiu e deixou que o destino fizesse o trabalho por você. A verdade é simples: quem te desrespeitou no passado jamais mereceu um lugar no seu futuro. E agora, enquanto eles lidam com o arrependimento, você segue em frente sem olhar para trás, porque o respeito que chega tarde não tem valor, e quem só percebe seu valor depois que te perde, nunca mereceu ter você por perto. Quando você se torna inatingível, o mundo muda. Bom, a maior lição que você pode tirar disso tudo é simples. Quando você para de buscar respeito, ele vem até você. Quando você para de insistir onde não é valorizado, as pessoas que te subestimaram começam a sentir o peso da sua ausência. E quando você evolui em silêncio, sem precisar provar nada para ninguém, o jogo vira sem que você precise mover um único dedo. Muitos vivem buscando reconhecimento, tentando convencer os outros do próprio valor, tentando se explicar, tentando consertar laços que já deveriam ter sido cortados há muito tempo. Mas a verdade é que respeito não se pede.
Respeito se impõe através de atitude, postura e principalmente pelo silêncio. O mais interessante, aqueles que te menosprezaram no passado inevitavelmente sentirão o impacto da sua mudança. Porque ninguém esquece de alguém que um dia foi subestimado e depois se tornou inalcançável. Eles podem fingir que não se importam, podem tentar esconder o arrependimento, mas no fundo, sabem, perderam alguém que nunca mais terão de volta. E agora, eu quero saber de você. Já viveu algo assim? Já percebeu o momento exato em que o jogo virou? Comenta aqui embaixo, porque sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo, ou, se preferir, deixe a seguinte frase: eu vou evoluir em silêncio. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar sua própria força, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque no final das contas, todo mundo um dia percebe que o respeito que chega tarde não serve para nada. Até o próximo vídeo.